E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo pro nosso canal. Deixa lá, É idiota. Deixa eu tá gravando, é sério. Tá gravando, vamos lá de novo. Oi pessoal que eu não gosto, oi pessoal que eu gosto às vezes, tudo bem com vocês? E aí galera, hoje estamos com mais um vídeo para o nosso canal. Deixa tudo pra última hora. Tá? Esse aqui é mais um vídeo da matéria do professor Luiz Henrique. Vamos falar sobre o que é as células de manufatura em uma estação. Ela consiste na essência do Lean Manufacturing. E também consiste em um arranjo fixo igual de etapas produtivas, reduzindo ou zerando estoques intermediários e transporte de materiais de processo. E também tem as suas características que nós vamos falar agora. As suas características principais é que ela exige um tempo mais curto para ser implementada. Ela exige também um menor investimento de capital. E tecnologicamente falando, ela é um sistema mais fácil de tanto ser... de instalar e operar. Ele é o sistema mais flexível em relação à mudança de peça. O fator-chave é que o operador ele realiza uma tarefa em apenas um local da fábrica. Essa estação de manufatura ela se divide em três. Elas são manualmente, semi-automatizadas e as automatizadas. Agora a gente vai falar sobre ela. Manualmente, o operador carrega e descarrega as peças. Por exemplo, vocês estão vendo aqui essas máquinas aqui, aí tem esse ciclo fazendo o contorno aí. Vocês podem observar que um único operador ele consegue operar todas elas e estão num período de tempo bem pequeno e também um espaço que dá para se locomover e atender todas elas. E observar também que o período de tempo de cada uma, ele leva 15 segundos numa, 30 em outra, somando todas essas vai dizer qual é o tempo de cada, o tempo total de que ele utilizou para fazer essa função, produzir esse material. Utilizamos, por exemplo, aqui uma fábrica de facas, onde a faca é feita a primeira sua embalagem, é cortada, é moldada e por último ela vai ser transportada para ser comercializada. Então o operador ele consegue atender todas essas funções num único lugar, porque manualmente ele faz ali sozinho, só ele. Mas se tivesse outro operador, com certeza ia ser melhor, porque aí o tempo ia ser mais rápido, ia diminuir 50% e a produção ia ser maior. Semi-automatizada, a máquina é controlada por um programa chamado CNC. A função do trabalhador é carregar e descarregar a máquina a cada ciclo. E periodicamente mudar as ferramentas de corte dessa máquina. Dessa máquina, exatamente. As automatizadas já diz por si só o nome. Por exemplo, uma característica forte dela é que as transferências de peças são feitas automatizadas, são feitas são automaticamente. O sistema faz por si só. Sem precisar da mão de obra do operador. Certo? E a característica chave das células automatizadas é que elas conseguem operar por um longo período sem interferência. Ou seja, porque são máquinas sem ação humana, porque quando precisa da ação humana, a pessoa cansa e tem que ter o tempo programado para descanso. Que tem aquele período que a gente falou no assunto passado, que é que causa a ociosidade, na verdade. Que tem um tempo de descanso, exatamente. Né? Como a máquina, ela não precisa desse tempo, a não ela ser... já é programada para trabalhar por longos períodos. Por longos períodos, exatamente. Elas se subdividem em únicos lotes ou misto. E as características dos lotes únicos é que ela precisa de atenção de um trabalhador periodicamente. Isso quer dizer que não precisa de ter um trabalhador o tempo todo, só que em períodos ele deve ver se a máquina está operando corretamente. E também transferência automática de peças. E o sistema misto, ele tem a capacidade de identificar um trabalhador, ele tem a capacidade rápida de fazer mudança no sistema e também de baixar um programa. Essas são as características do misto. Como vocês viram, o lote único, ele já diz que ele é único, ele precisa só de um trabalhador para verificar. Já o misto, ele já faz identificar quem é o trabalhador. Como a gente falou no início das características das células automatizadas, a questão da transferência automática de peças, ela se resume, na verdade, em um armazenamento de peças, de uma peça ou mais peças ou uma peça. Pois é, uma peça ela consiste na seguinte coisa: o trabalhador ele fica exclusivamente trabalhando naquela máquina. O que acontece? Quando a peça sai daquela máquina, quando a máquina termina de produzir, o trabalhador pega a peça, retira ela, faz a descarrega. Ele descarrega as peças para colocar outras novas.
E assim vai fazendo naquele trabalho, somente uma peça, ou seja, é um trabalhador para aquela máquina, para fazer somente o descarregamento. Um exemplo desse arranjo de usinagem é um trocador de paletes. Ele fica exclusivo para fazer essa função, Sim. de fazer isso é nas usinas, de fazer a troca do A palete. troca de peças. E aí, gente, tem a questão da capacidade de armazenagem das células. Que na verdade eles se subdividem em uma peça ou mais peças. Uma peça, o operador, ele tem a função de descarregar a máquina. Quando a máquina está processando, ela termina, o operador ele vai lá, ele tira suas peças e coloca novamente, aí vai fazendo todo esse ciclo. Ele já utiliza um sistema de um robô nas usinagens, onde esse robô vai fazer todo o trabalho que era humano, começa a ser feito por um robô, é um automatizado, onde ele realiza todo o processo, ele acompanha toda a produção ali junto com a máquina. E se torna até um pouco mais eficaz, porque o operador humano, ele vai ter que ter aquele tempo de parada, e aí ele vai se cansar, enquanto a máquina não. A máquina é um robô, ela não vai se cansar. Vai ter seu período de parada, mas não tanto quanto o operador mesmo humano. Ele não tem tempo de programação, ele pode ficar por muitos tempos, fazendo aquela função, aquele trabalho, Exatamente. sem ter o auxílio humano, porque ele vai desempenhar mais rápido e melhor, que a forma é automatizada. E é isso, a gente falou aqui para vocês sobre as células de manufatura de uma estação, falando as suas características, o que elas são e a questão da sua subdivisão, que elas são semi-automatizadas, Automatizadas e manuais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam Não de se dar um like no nosso E o link nosso vai vídeo. ficar aqui embaixo, tá, pessoal? Vocês entrem no YouTube e deem um like. Caralho. Não se esqueça de entrar nesse link, dar um like no nosso canal. E seguir, não é seguir não, é se inscrever no nosso Pessoal, nosso vídeo fica por aqui. Obrigada pela atenção. O link vai ficar aqui embaixo. Vocês podem clicar e dar seu like, tá? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Próxima semana tem mais um vídeo sobre manufatura da disciplina do Luiz Henrique. Beijos. Obrigada. Acabou.